Pai do Senhor, irmãos, pode se assentar. Graças a Deus por mais um dia. Glória a Deus. Você que não tem a sua lição, pode deixar sua Bíblia aberta em Esther, capítulo 3. Hoje a nossa meditação é capítulo 3 e 4. Nós vamos estar meditando nessas passagens, sabendo que nós estamos em um estudo de um livro, e a lição passada foi um pouquinho, hoje é mais um pouquinho, então cada lição é como se fosse um bloco, e tudo se encaixa para assim no final ter ali o resumo completo desta lição, onde Deus nos ensina sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Olha que tema lindo, irmãos. Aleluia. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Pertencemos a esta geração. Deus nos criou nesta geração com um propósito, e a geração que está aí, crescendo, Deus já está usando para a glória do nome do Senhor. Nós podemos ver na vida das crianças como Deus já tem usado elas de uma forma especial. Crianças que nasceram aqui, e Deus já tem usado de uma forma especial para a glória do nome do Senhor. E a minha oração nesta noite, nesta tarde, é que o Espírito Santo, este professor por excelência, nos ensine, nos ajude a compreender e retermos e pormos em prática a sua palavra. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Meu esposo está no trabalho, por esse motivo não pôde estar aqui, e eu vim aqui na missão dele. Que Deus tenha misericórdia de mim. Quando eu olhei o tema, irmãos, falei, meu Deus. E o final, o pastor Sérgio dá aí vou deixar para ele o final. E quando se trata de história, vamos deixar para os professores, né? Mas o Espírito Santo é o nosso professor por excelência, e é Ele que revela a palavra. Também quero agradecer a Deus pelo nosso pastor. Deus abençoe o pastor Sérgio pela confiança, missionária Lu e a sua família, os obreiros da casa do Pai, as nossas irmãs de oração. Intercedam aí, por favor, preciso, para que Deus nos ajude assim a compreender, e esta revelação da palavra seja para os nossos corações nesta tarde, amém? Então, lição de número 9, nós vamos aqui falar sobre a conspiração de Ramã contra os judeus. Se puder, irmão Danilo, acompanhar com a NVI, agradeço, por favor, tá bom? Então, irmãos, aqui nós vamos aqui na nossa lição, já começar no texto áureo. Nosso texto áureo diz assim, todos têm a revista? Então vamos sair juntos, em um só som? Texto áureo, 1, 2, 3, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus, capítulo 10, versículo 22. Então, e odiados de todos serei por causa do meu. Irmãos, isso não é uma palavra forte? Odiados. Eu não vou gostar de você porque você é crente. Não. Seremos o quê? Odiados. É uma palavra forte. De todos, hein? Odiados de todos. Não é só de alguns. É de todos. Mas aí tem uma promessa para nós aqui neste versículo, que quando tem um ponto e uma vírgula, é algo muito importante para as nossas vidas. Atente isso quando você começar a ler a palavra e você vê um ponto e uma vírgula. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É promessa para nós. Algo que Deus já deixou. Vai ter ódio? Vai. Mas se você perseverar, lembrando que perseverança é uma virtude que Deus já colocou no coração dos salvos, já está aí com você, já está aqui conosco. Aí o que acontece? Nós precisamos tomar a escolha de
sem vontade, sentindo ou não sentindo, porque as coisas de Deus não é sentir, é decisão. Eu decido. Aí você dá um comando para a tua alma e vai para a palavra. Está escrito: se perseverar até o fim, será salvo. Aleluia. Nós tomamos posse dessa palavra. Verdade prática diz: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal. Fica alerta aí. Irmãos, agora a leitura em classe, nós vamos ler Esther capítulo 3, depois Esther capítulo 4, vai dizer assim no versículo 7, depois a igreja 8, assim sucessivamente até nós terminarmos. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia, de mês em mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. A igreja? Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem no tesouro do rei. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazer dele o que bem parece aos teus olhos. Agora Esther capítulo 4, versículo 1. Chegando até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Então vieram as moças de Esther, os seus eunucos, e fizeram-lhe saber como que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Então agora nós vamos entrar aqui na nossa introdução, e se nós observarmos aqui essa leitura do capítulo 4, irmãos, logo que eles ficaram sabendo do edito do rei, eles já entraram em luto, eles já entraram com jejum, com choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Era o costume daquela época de se humilhar, clamando por livramento. É um povo que, quando ouviu, de repente veio aquela sentença, eles não fizeram outra coisa a não ser se já se humilhar diante de Deus. E nós vamos aprender nesta tarde sobre essa lição a qual fala da conspiração deste homem cruel contra os judeus, e também nós vamos aprender sobre esse mal que vem sobre a nação dos judeus até os dias de hoje, e vai até aquele grande dia. Mas Deus está no controle de toda a história, de todo o povo, de toda a vida, de toda a terra. Há um Deus no trono que vela por nós, e cumprir também a sua palavra. Na introdução nós vamos aqui ler que na lição anterior vimos o quê? Nós vimos que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante de Amã. Nesta lição estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina.
Foi isso e é isso que está acontecendo com Israel. Ele sobrevive pela providência divina. Se não fosse Deus, já era um povo exterminado. Mas quem comanda a terra é Deus. Então o povo existe aí, ó, a nação potente, e está aí com grandes ataques, mas resistindo, porque é um Deus que vela em cumprir a sua palavra. Os planos de Deus não são frustrados. Primeiro tópico, nós vamos ver sobre o plano odioso de Ramã. Primeiro ponto, intrigas e patologias do poder. Primeiro nós vamos aqui pensar um pouquinho, rapidamente, sobre o que é conspiração. O que é conspiração, no seu ver? Vamos pensar um pouquinho? Quem quer falar sobre isso? Conspiração. Fala, senão o pastor Sérgio vai falar. Conspiração. O que é isso para você? Você acha que tem isso hoje em dia? Você acha que tem uma traminha assim, debaixo dos panos, para te fazer o mal? Conspiração. Quem quer falar algo sobre isso? Contenda? O que mais? Planos escuras. Pode falar, irmãos. Nós vamos aprendendo junto. Conspiração. Um plano à escura. E foi isso mesmo que aconteceu com o povo. Algo que estava encoberto, que estava sendo maquinado. Certo, pastor? Quer falar um pouquinho sobre isso? Conspiração. E é isso, irmãos, que estava acontecendo. Alguém malignamente tramando contra o povo de Deus. Mas a coisa mais linda é que eu pude perceber e me alegrar, minha alma falou, meu Deus, como Deus é lindo, né? Deus nunca chega atrasado nem na hora, Ele está ali, todo tempo, no controle de todas as coisas. Satanás usando pessoas, o inimigo usando pessoas para poder conspirar contra os seus servos, mas Deus já preparou tudo, irmãos. O que é necessário é eu e você estarmos na posição que Deus quer, onde nós estejamos, porque há um Deus que está trabalhando e cuidando do seu povo. Há também aquele que trabalha, conspira contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus filhos, irmãos, mas maior é aquele em que está conosco, que é o dono do universo, e nesta tarde está neste lugar para nos ajudar. Então vamos ver aqui esse plano odioso de Amã. Primeiro tópico, irmã Cíntia, pode ler, por favor? Nós vamos aqui pedir ajuda dos irmãos. O plano odioso de Ramã. Intrigas e patologias de poder. A conduta de Mardoqueu incomodou os demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias. Por que transpassas o mandato do rei? Esther 3:3. Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Ramã para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Ramã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, relevando uma personalidade doentia. Planejou o extermínio de todos os judeus. Esther 3:4-6. Deus abençoe. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda. Provérbios 16:18. Deus abençoe. Então nós vemos aqui que o comentarista, pastor Silas Queiroz, ele deixou aqui, pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei.
pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. E isso, irmãos, é ação maligna. Invejas e intriga é o que sempre o mal está querendo fazer para perturbar, para te afastar, para te entristecer. Mas aqui nós podemos ver que nós temos um Senhor no céu. E uma parte interessante que ele fala: quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor no céu. Antes de Jesus ser o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Então nós estamos debaixo do senhorio do Senhor. E quando nós olhamos para este capítulo de Esther, capítulo 3, vamos ler? Vamos ler do 3, do 2 até o 4. Vamos ler até o 6. Vamos ver aqui a conduta de Mardoqueu que incomodou os demais servos do rei, e a parte que Amã ficou furioso e planejou exterminar os judeus. Esther capítulo 3, vamos ler do 3 até o 6. Revelando então os servos do rei que estavam à porta. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Eles fizeram uma pergunta, irmãos: por que você faz isso, hein? Por que você desobedece? O rei falou para se dobrar contra Amã, para se ajoelhar. Mas aqui nós continuamos. Dia após dia falavam com ele, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se esse comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Não foi só um dia, nem foi só dois, dia a dia. E o que Mardoqueu respondia para eles? Sou judeu, bem decidido, e sabia quem ele era. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava diante dele, ficou furioso. Contudo, como lhe contaram quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu e todo o reino, em todo o reino de Xerxes. Aqui nós vemos, irmãos, foi o 6? Amém. Aqui nós vemos, aqui nessa primeira passagem, que a conduta de Mardoqueu incomodou aqueles demais. Então eles disseram: por que você não obedece? Aí, quando foi comunicado a Amã, ele ficou furioso e já tomou aquilo para si. Pessoalmente, ele já começou a maquinar o plano, e nós vemos que, como diz aqui no versículo 5 e 6, quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava e não se prostrava diante dele, ficou furioso. Aí não era somente matar ele, não, ele queria exterminar todo o povo judeu, não somente daquele lugar, mas de todo o território aonde o rei persa, ele dominava. E era muito extenso, era muito grande, era muita gente, irmãos. Então isso foi algo maligno tentando aniquilar o povo de Deus. Nós vemos aqui que o abuso de poder, porque ele tinha o poder na mão, o rei já tinha engrandecido Amã, ele se sentia o tal, ele se sentia o poderoso. E aqui nós vemos que a Bíblia nos ensina sobre esse abuso de poder, e é algo que nós vemos na sociedade em si, no governo em si, não somente no Brasil, mas nós podemos ver em algumas nações esse abuso de poder. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que ainda que o ímpio está no comando, no governo, Deus, Ele é o Senhor de toda a terra. Nós temos um Deus. Ainda, irmãos, que o ímpio está fazendo algo, está debaixo da autoridade de Deus. Deus que permite ele ir até onde ele pode ir, porque Deus, ele tem o domínio de todas as coisas. Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda.
e nós refletimos neste primeiro tópico, nós podemos refletir em nosso coração. A nossa conduta tem incomodado alguém? O que é a conduta? É a maneira de nós vivermos. Porque aquilo que eu falo, irmãos, eu falo, mas aquilo que eu faço está aqui dentro. É revelado a nossa maneira. E o que nos faz revelar a nossa conduta são as circunstâncias. As circunstâncias nos faz revelar quem nós somos. E é por isso que na Bíblia nós vamos encontrar que nós vamos passar aperfeiçoando a nossa santificação no temor do Senhor. Conforme as circunstâncias nos vêm, nós vamos aperfeiçoando a nossa santificação para a glória do nome do Senhor. Então, irmãos, como na época de Esther, no mundo de hoje ainda, há um povo que odeia o povo de Deus. Isso está explícito. E eles fazem questão de dizer: não gosto, não somente não gosto, odeio. E nós precisamos a cada dia, irmãos, continuarmos, independente do que acham, que pensam, continuarmos a sermos diferentes. Nós precisamos a cada dia termos um caráter piedoso, e lembrando que as tribulações produzem em nós perseverança, e a perseverança é experiência. Isso está lá em Romanos capítulo 5. Nós podemos ver que isso vai aperfeiçoando o nosso caráter. É na perseverança das tribulações nós vamos termos caráter aprovado. E nós precisamos a cada dia, irmãos, nos comportar e estar seguro daquilo que Deus tem para as nossas vidas, aleluia, e tomarmos posse. A perseguição vem, como veio para aquele tempo, mas Deus é o Deus que está conosco e que nos ajuda, aleluia. Nós precisamos também atentar, irmãos, para a perseguição que Ramã se concretizou contra o povo, que na vida... Eu precisando de água aqui na minha leitura. A perseguição. Tá um livro, tá uma letra aqui de doutor. Ai, Jesus. E eu gosto de escrever, irmãos. Eu não gosto muito de iPad, por mais que eu uso, mas faz muito bem escrever, então eu tomei posse para mim não parar aqui, mas sempre estar escrevendo. Então nós vemos aqui que a perseverança nos faz a cada dia vencer as perseguições, tanto na religião, na cultura e na política. Precisamos a cada dia a estar perseverando. Vamos para o segundo ponto, a extensão do plano. Nós vamos ver aqui a extensão do plano. Não, Cleber, você pode ler, por favor? Extensão do plano. O Império Persa abrangia tudo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio da Índia, desde o rio indo na Índia, hoje para cristão, até Mediterrâneo Oriental, incluindo parte do norte da África, até a Antioquia, e se estendia para além do mar Egeu, até a Tárcia, e na Europa, parte atual da Turquia, Pérsia e Bulgária. Em linha reta de um extremo e outro era mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Ramã planejou a destruição dos judeus de todo o reino Assuero. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Deus abençoe. Então nós vemos aqui a extensão do plano. O irmão Danilo pode pôr o mapa aqui para a gente ter uma noção da extensão do plano. Nós vamos aqui ver a extensão, e em linha reta de um extremo ao outro eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo o reino, este território havia inúmeras comunidades judaicas. Lá no versículo 6 que nós lemos, ele diz assim: contudo, sabendo que era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Ramã procurou a forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império
7. Então isso incluía, irmãos, aqui nessa parte verde, nós vamos ver aqui que tudo isso aqui era o Império Persa que estava tomando conta. Se nós vamos procurar estudar um pouco mais, nós vemos que naquela época eles já estavam chegando até lá em cima e aqui embaixo, na parte lá da Europa, tomando conta, Frígia, Sardes, Babilônia, aqui ó, Suzã está bem aqui ó, eles estavam aqui. E ele não queria somente acabar com o povo daqui não, ele queria toda essa parte. Então era muita gente. Os estudiosos, eles dizem que aproximadamente 1 milhão de judeus, sabia, naquele lugar. É muita gente, irmãos, é muita gente. Então, 50 mil saiu de Suzã, voltou, porque eles já estavam pós-cativeiro, voltou para Jerusalém, mas ele não se contentou, não quero matar somente Mardoqueu, não. Vamos eliminar tudo, exterminar tudo. Mas não se deu conta que ele estava mexendo com o povo errado. E havia já Deus preparado uma mulher que estava no lugar certo para a hora certa. Ela ainda estava em anônimo, mas na hora certa ela ia se colocar diante de Deus como será a próxima lição. Então nós vemos aqui, irmãos, a extensão é muito grande, 4.000 quilômetros. Vocês que é bom aí em extensão, tem uma noção de como é grande o território em que o Império da Pérsia ali estava tomando conta. E nós vemos aqui, irmãos, que Deus, Ele é um Deus que está cuidando do seu povo. Houve um povo que se importou em voltar para Jerusalém para a reconstrução dos muros, a reconstrução da cidade. Mas há um povo que ficou ali, há outro povo, o povo de Deus. Por isso que fala que dentro do povo de Deus existe um povo. Tem um povo que vai, que deseja, que quer, e Deus vai movendo. Então, um povo que voltou para Jerusalém, também ficou ali um povo em Suzã, e Deus ali permitiu isso acontecer. E nós vamos ver aqui as astúcias e o oportunismo de Amã. Foi uma oportunidade que ele queria para destruir o povo judeu. Astúcias e oportunismo. Irmã Andréa, pode ler, por favor? Astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do reino. Por isso, convinha que fosse exterminado. Esther capítulo 3, versículo 8. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas, para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Esther capítulo 3, versículo 9. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar do que povo tratava. Simplesmente tirou seu anel e o deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei. Esther capítulo 3, versículo 10 ao 12. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Deus abençoe. Olha aqui, irmãos, astúcias e oportunismo de Amã. Então, ele facilmente manipulou. Ele disse assim para o rei, vamos ler Esther capítulo 3, do 8 ao 12. Nós vamos ver aqui o relato dessa passagem, Esther capítulo 3, do 8 ao 12, que diz assim: Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e separados entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos. Eles não obedecem à lei do rei e
e não convinha ao rei tolerá-los. Veja a astúcia deles, irmão. Eles não obedecem não, viu, rei? Olha aqui. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu depositarei 10.000 talentos de prata na tesouraria real, para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou o anel sinete que tinha no dedo, deu-lhe a Ramã, inimigo dos judeus, e filho de Rabedate, descendente de Agag, aquele rei Agag que Deus disse para Saul exterminar, mas não fez, e quando fez foi Samuel que exterminou. Era essa a descendência de Ramã. E lhe disse: fique com a prata e faça com o povo como for melhor aos seus olhos. Ele literalmente liberou. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os escribas do rei foram convocados. Ramã ordenou que escrevessem as cartas na língua de cada povo e na escrita de cada província, aos sátrapas do reino, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. Ou seja, aqui nós podemos ver um relato em que o rei pouco se importou, porque Ramã, ele usou de astúcia e ele foi oportunista. Ele disse ao rei o que ele mais gostava, que era ali: o senhor tem todo o poder. Se acontecer isso, se os judeus forem, vai entrar muito dinheiro, cerca de 350 pratas para o teu reino. Olha quanto dinheiro. Ele não se importou em perguntar quem era, porque ele simplesmente entregou o anel, pois Ramã era um homem de confiança do rei, onde ele tinha engrandecido esse homem, e ali esse homem traz esse ódio pessoal, não somente exterminando Mardoqueu, mas queria exterminar todo o povo, e trama, irmãos, e trama isso ali usando o seu poder de uma forma totalmente contra aquilo que Deus abomina. Então, um dos pontos que o pastor ele deixa, que o comentarista ele deixa: liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Havia um homem no trono, mas não teve sabedoria e não teve ali prudência, e aonde foi decretado uma lei persa. E quando uma lei era decretada, não tinha como revogar. Não tinha. Mas nós vemos neste livro o agir invisível de Deus, que Deus está no controle. E Ele usa o próprio inimigo para revogar aquilo que Ele fez. E nós vemos o agir de Deus. Aleluia. Nós vemos aqui a sinopse do tópico 1. Tem aqui, irmão, também, sinopse do tópico 1, obrigada. O plano odioso de Ramã contra os judeus revela astúcia e oportunismo. Nós vemos na vida deste homem as suas características, virtudes más. Nós vamos aqui para o segundo ponto: a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Primeiro ponto: o povo da violência, o pavor da violência. Irmã Fátima, pode ler, por favor? Desde o moço até o velho, criança e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Esther capítulo 3, versículo 2. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa, mas assim todos corriam risco, mesmo assim todos corriam risco de serem vítimas da perversidade de Amã, iniciada por Caim. A violência apavora a humanidade em todos os tempos e, infelizmente, cresce a cada dia. Deus abençoe. Então, irmãos, nós vemos aqui que o pavor da violência, e não era somente destruir homens, mas aqui nós vemos que era o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. Tamanho é a crueldade, a maldade, e nós vemos aqui o pavor da violência.
Nós vemos que lá com Caim já iniciou uma violência terrível, e a violência ela vem se aumentando mais e mais nos nossos dias também, porque quando você olha para a mídia social, você vê por tudo quanto é lugar a violência já escancarada, sem respeito ao próximo. Então, irmãos, isso tem acontecido já desde antigamente e vem vindo, e nos dias de hoje não é diferente. E a violência, nós vemos que é algo que é praticado, que tem uma origem, há um mal por trás disso, que instiga o ser humano a ser cruel. E uma das coisas que Deus tem deixado na sua palavra, que nós precisamos atentar. Quando nós olhamos para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 4, nós vemos que Timóteo ali, ele está tratando com a igreja, ele está tratando com um povo que se diz cristão, e ali ele trata realmente, ali orientando o jovem Timóteo. Olha, Timóteo, nos últimos dias, vamos ler aqui, nos últimos dias, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 4, diz assim: saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes do prazeres do que amantes de Deus. Mais um. Embora tendo aparência de piedade, está falando de crente, negam o seu poder. Afaste deste também. Era um cuidado que o apóstolo Paulo estava instruindo aquele jovem pastor, a ficar atento com pessoas que se diziam estar ali, mas viviam estas práticas. E é por isso, irmãos, que o fruto, ele denuncia a árvore. O próprio Jesus disse isso. Então nós precisamos estar atentos. Caluniadores, implacáveis, mais amantes do mal do que de Deus. Irmãos, isso é terrível, terrível na vida do ser humano. E nós não podemos nos espantar quando alguém dizer: sou cristão, mas eu odeio. Está aqui já. E Deus já tem nos avisado sobre isso. Então isso, o que é que gera a violência na vida da pessoa? Naquilo que ela dá liberdade para quem está regendo o seu coração. E o mal quer literalmente matar, roubar e destruir, literalmente. Então nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor e pedir para que Deus nos dê sabedoria, discernimento de espírito, para que o Senhor nos dê a cada dia, irmãos, esse dom do Espírito Santo para nós vivermos uma vida de Deus e sermos canal de vida e de bênção por onde quer que nós estejamos até aquele grande dia. E nós não vamos, irmãos, não, jamais aceitar a violência, mas sim clamar a Jesus para que a paz do Espírito venha sobre as nossas vidas e todos aqueles que estão ao nosso redor, para a glória do nome do Senhor. Então o segundo tópico vai falar sobre bebida, confusão e tristeza. Irmã Beth, por favor. Obrigada. O Império Persa tinha um sistema de poder muito eficiente, principalmente em função da estrada real, que ia a Susã e Sares, na província da Lídia.
puseram-se a beber. Os moradores de Susã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e estrutura ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Esther ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Deus abençoe, Beth. Então nós temos o segundo ponto aqui: bebida, confusão e tristeza. As cartas já foram decretadas, os correios ali foram levando e foram entregando a cada cidade. E o rei Ramon foi fazer o quê? Foi beber. Foi ali fazer o que eles gostavam, foram beber. E as cartas foram entregues. Quando Mardoqueu ficou sabendo, ele rasgou já suas vestes, vestiu de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Grande pranto entre os judeus com jejum, choro, lamento, e muitos se deitavam em panos de saco e cinza. Irmãos, imagina, de repente chega, os cristãos tudo, para vocês, dia 15, é o dia. Como ficaria o teu coração? Eu fiquei imaginando, falando, meu Deus, como que fica o coração? E este povo, ele já entrou em jejum, em lamento, em choro, em pranto, e buscaram, eu creio ali, irmãos, nessa atitude, já mostrando para Deus que nós estamos nos humilhando. Era daquele povo, da cultura dele, jogar panos de cinzas e usar panos de saco que era feito de animais, era pano grosseiro, ruim, seria sinal de humilhação, clamando por livramento. E este povo entrou nesta condição porque eles ficaram sabendo. E quando Esther ficou sabendo, porque as criadas de Esther e os oficiais passaram pelo harém e lhe contaram o que passava com Mardoqueu, então ela ficou muito aflita. Esther já estava no palácio, Esther já estava no lugar estratégico de Deus. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes não sempre, né? A nossa visão vai até aqui, mas Deus já está no controle de todas as coisas. Ali eles estavam naquela agonia, eles estavam ali chorando, já jejuando, se mostrando em sinal de humilhação com aquela cinza, com aquele saco, se colocando ali na rua e chorando amargamente. Eu não posso imaginar que é isso, amargamente em alta voz, era um desespero na alma. Mas Mardoqueu, ele toma uma atitude, ele não fica só chorando, ele vai lá na porta do palácio. Ele não podia entrar porque ele não podia estar daquela forma, mas ali ele fez com que a Esther ficasse sabendo do que estava se passando. Então nós podemos ver aqui que, como aqui no final diz, que só Deus pode frear a impetuosa maldade humana, ou seja, Deus está no controle de todas as coisas, pois do Senhor é o reino e Ele governa as nações. Salmo 122, 28 diz: Ele governa as nações. E se o povo não se posicionar, Deus de outra forma levantará socorro, irmãos. Mas certamente nós perecemos se nós não posicionarmos onde Deus quer que nós nos posicionamos. Precisamos estar no lugar certo que Deus quer que nós estejamos, clamando por livramento, clamando por socorro e pedindo a direção de Deus. E foi isso que nós vemos na vida de Mardoqueu, a crise e o clamor. Moça, não pode ler, por favor? Crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Se de um lado havia a fé, a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por
Deus abençoe. Olha aqui, irmãos, uma pergunta para o nosso coração. Por que muitas vezes precisamos experimentar crises para buscarmos a Deus de todo o coração? Por quê? O comentarista ele deixa essa pergunta: por que precisa? Por que a nossa vida não pode ser como de Daniel? Termos comunhão com Deus 3 vezes ao dia. Irmão, eu não posso nem joelhar, mas Deus nos orienta pelas cartas do apóstolo Paulo: orai sem cessar. E eu sei que quando a gente quer orar, a gente ora, irmãos. Muitas vezes as desculpas vêm, muita louça, muita coisa para fazer, e corre, e vai. Mas quando nós queremos orar, tem uma hora assim que o Espírito Santo te faz lembrar de pessoas. E já doeu muito no meu coração, porque ele diz: alguém na brecha? E eu não estava na brecha. E coisas terríveis aconteceram. E eu fico pensando: Senhor, nós precisamos estar na brecha, porque uma oração não é nosso mérito, mas a oração do justo é Deus quem diz a sua palavra, pode muito em seus efeitos. Nós não venhamos a esperar, irmãos, algo terrível acontecer para nós buscarmos a Deus de todo o coração. Mas hoje nós temos saúde, e que nós possamos vencer a nossa carne, o nosso eu, e nos dobrar perante o Senhor, porque amamos a Deus e o nosso próximo como a nós mesmos. Tem gente que não tem condições de orar, mas tem eu e você que possamos estar na brecha intercedendo. Porque olha o que o comentarista diz, que somente uma vida de oração constante em casa e no templo podemos vencer o mal. E é isso que Deus deixa para o nosso coração nesta tarde, que nós possamos, em tempos de crise ou não, continuar a clamar a Deus por livramento. O nosso sinopse do segundo tópico diz assim: o plano odioso de Ramã trouxe tristeza e medo ao povo judeu. Vamos ler, irmãos? O plano trouxe. Então é isso daí, nós encerramos aqui essa parte em que nós vimos essa parte onde Ramã ele trama, mas há um povo que clama, e Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas. No terceiro tópico é o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Aqui vai entrar um pouquinho de história, irmãos, nós vamos estar lendo. Primeiro ponto: faces do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, nacionalista e racial. Olha aqui, 3 faces da expressão desse ódio obstinado: antissemitista religioso, nacional e racional. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições, como com a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra, que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade da Média, sofreram intensas perseguições pela Inquisição, principalmente a partir de 1478, na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV. Em 1414 a 1484 e a partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa III, 1468 e 1549. O objetivo principal era combater o que se chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram espoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo. E por questões econômicas e políticas, a primeira ordem de confinamento dos judeus em guetos não foi de Adolf Hitler,
no século XX. Foi do Papa Paulo IV, em 1555, e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. O que é que nós estamos falando aqui? Antissemitismo. O que é isso? Anti é contra, semitismo é povo que foi descendente dos semitas, de Sem, filho de Noé. Mas aqui neste contexto, neste nome histórico, está se tratando do movimento contra os judeus. Um movimento, irmãos, que era um ódio cruel contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. Este era o movimento, foi dado este nome de ser antissemitismo, ou seja, contra o povo de Israel. Alguns estudiosos colocam outro nome, mas aqui na lição nós estamos aqui estudando sobre este nome em que traz já desde antigamente esse movimento de crueldade contra o povo de Israel. Então isso foi, irmãos, as expressões deste ódio obstinado. Lembrando, no ponto religioso, no ponto nacionalista e no ponto racial. Nós vemos assim em todas as áreas, desde aqui nós estamos aqui de Minas, nós nem era nascido. Eu lembro mais ou menos, meu pai fala 1944, eu fiquei pensando, quase 80 anos, não é muito tempo, tem aí um bom tempo, né? Mas nós podemos aprender um pouquinho dessas histórias, do horror que os judeus passaram, esse povo de Deus sendo perseguido, e não foi perseguido somente por esses nomes, os nazistas, Adolf Hitler, não, tinha também a parte do povo que odiava, da parte dos religiosos, papas, que quando veio ao tempo da Inquisição, eles estavam exterminando tudo aquilo que era contrário à fé deles, tinha que ser da forma deles, do jeito deles. Aí havia o povo judeu que tinha a sua cultura, os seus costumes, e eles diziam, não, aniquila, e eles foram mortos de uma forma terrível. Se nós entrarmos por essa história, nós vamos ver como eles foram mortos, queimados, de uma forma terrível, e é uma das histórias assim que choca o nosso coração, contra o povo judeu, um povo que vem sendo massacrado, perseguido há muito tempo, e hoje, irmãos, nós podemos ver que ele continua ainda sendo, mas nós olhamos aqui para o tópico de número 2, segundo tópico de número 2, nós vamos ler aqui que o antissemitismo nacionalista e racional. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogrom, ou seja, esse nome que dá, se você for pesquisar sobre isso, fala de como eles violentamente faziam com os judeus. Eles destruíam de uma forma violenta, era desumano, terrível. Há essa história do povo judeu, tanto lá na Rússia como na Ucrânia. O povo judeu passou por um tempo terrível na vida deles, e eles foram, sim, muito deles mortos. Continuando aqui na leitura, nós podemos ver que a prosperidade dos judeus causava um ódio. Veja só, irmãos, os judeus não podiam ter nada. Ou seja, era como hoje, nós vemos aí no nosso Brasil, tudo é culpa de alguém, Naquela época também era assim, tudo que acontecia, até mesmo o assassinato de um grande líder, foram os judeus. Eles tudo acusavam os judeus, grande era o ódio contra a vida deles. O povo judeu era apontado como culpado pela crise econômica. Está ruim, é culpa dos judeus. Aí, continuando a história, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. É muita gente, irmão. 6
Sabe o que ele falava, esse Adolf Hitler? O que é o ser humano bom, ok? Não é furioso? É aquele que tem pele clara, cabelo loiro e olhos azuis. E de uma estatura elevada. Ele estava frito naquele tempo lá, né? Esse era o povo ariano que eles falavam. Esse era a estrutura do povo que ele dizia, ok, esse sobrevive. Agora, esses judeus não. Elimina, mata. E olha a atrocidade que foi sobre este povo. Sabendo, irmãos, que aqui nós estamos só pincelando algum pontinho. Se você entrar dentro sobre essa história, nós vemos coisas que é só Deus mesmo, só Deus para ter de misericórdia. Terceiro ponto, o antissemitismo hoje. A criação do Estado de Israel em 1948 foi dia 14 de maio de 1948. O Estado de Israel não garantiu a paz aos judeus. O Estado de Israel ele foi reconhecido como uma nação, mas isso não garantiu sossego. Aí continuando, o país viveu em estado de alerta em função do ataque terrorista interno e externo, feito em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023, recentemente. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e partiu da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra os civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentam em vários países do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel com a sua conversão nacional. E aqui nós encerramos este tópico, irmãos, sobre essas histórias. Talvez não pegou alguma coisa, mas se você olhar sobre o povo judeu e a sua história, você vai vendo que é um povo que Deus tem preservado, que Deus, pela sua misericórdia, tem dado a eles esta vida nos dias de hoje, pela ação divina. Na conclusão, nós vemos que o antissemitismo não se revela apenas através dos atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de crítica sistemática aos atos de defesa israelenses, pintando o país como vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando arrependidos aceitar o Messias. E a nossa postura como igreja hoje é nós amarmos o povo de Deus e orarmos pela paz de Israel. Isso é bíblico e nós precisamos a cada dia interceder pela paz em Israel e pelas nações, para que o Senhor venha com as suas mãos estendidas e salva o povo. Para nós concluirmos, Romanos 11, 26 diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor que desviará do foco da impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Há uma promessa para Israel, há uma promessa para o povo de Deus. Israel está aí, irmãos, e nós precisamos a cada dia dizer não ao ódio e orarmos para que o Senhor venha trazer paz sobre Israel e Deus venha com a sua salvação. Então oremos pela paz de Israel, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço essa oportunidade e a minha oração é que o Espírito Santo fale ao teu coração sobre estas lições que nós estamos estudando do livro de Esther, que mesmo com as conspirações dos inimigos, com as tramanhas do inferno,
Deus já está, irmãos, com seus planos determinados. E a disposição e posição da igreja vai determinar o nosso futuro para a glória do nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Abaixa a tua fronte. Paizinho querido, eu te louvo, te agradeço, Senhor. Deus, muitas coisas nós não compreendemos, não conseguimos assimilar, mas nós temos o Teu Espírito que nos ajuda, Pai. Não nos deixe, Senhor Jesus querido, nos amedrontar por aquilo, Senhor, que o inimigo faz, Pai, vir sobre a nossa vida, sobre esta nação, ou sobre a nação de Israel. Deus nos ensina, Senhor, a entregar o nosso coração e cremos nas promessas do Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não nos deixe, Senhor, dispersos e nem, Senhor Jesus, com o nosso coração despreocupado, pensando em nós mesmos, mas nos ensina a cada dia, Pai, a desejar sermos, Senhor Jesus, querido, participante, cooperadores deste plano do céu e viver, Senhor Jesus, essa história linda que o Senhor escreveu para as nossas vidas e para o povo de Israel. Meu Deus, nós cremos, Senhor, e pedimos a Ti a Tua direção sobre cada vida, cada coração. Usa, Senhor, de uma forma especial as nossas vidas nesta nação e para interceder, Senhor, porque é o Senhor que nos chama, Deus, a estarmos na brecha, em nome de Jesus, e sabemos que a vitória o Senhor tem para o Teu povo, no nome de Jesus, e ainda que nós passarmos, Senhor, Deus, pelo vale da sombra da morte, Tu és Deus fiel que está conosco. Muito obrigada, Senhor, pelo tempo, Deus, Senhor, está compartilhando a Tua palavra, nos ensina, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.